O Lula teve de antecipar em um dia seu retorno de Nova York ao Brasil por causa das dores no quadril e terá de submeter-se a uma cirurgia o mais rápido possível. Isso, no entanto, não impediu que ele desse o maior show de diplomacia na sede ali da ONU, com aquele seu discurso bem categórico em defesa da democracia, mas também de denúncia do neoliberalismo. E, ao mesmo tempo, se reconciliou com o Joe Biden e até recebeu o Zelensky, aquele mesmo governante ucraniano que agora começa a ficar um pouquinho menos arrogante depois que sentiu que o problema da guerra não é nada simples. Eu sempre me preocupei muito com essa questão de saúde do Lula. Por quê? Porque eu tenho 76 anos, um ano a menos que o Lula, e tenho problemas na coluna e sei como é que é isso, né? O do Lula é nos quadris e ele está ali tomando anti-inflamatórios que não deveria, inclusive com injeções. Dizem que ele toma injeção todo dia para ver se conserva mais ou menos em forma. Mas isso tem um limite. E por isso eu, antes de analisar essa viagem do Lula a Nova York, que foi realmente um sucesso, não só em termos pessoais, mas também para a diplomacia brasileira, que com a volta do Lula ao poder em janeiro de 2023, recolocou o Brasil naquele lugar que sempre lhe correspondeu, que é o lugar da paz, o lugar da conciliação, e agora o lugar de promover e defender e brigar, inclusive, pela paz, ainda que ela pareça distante, sobretudo agora, quando se fala que essa guerra na Ucrânia pode durar de 6 a 8 anos. Imagine se o mundo vai conseguir aguentar uma guerra dessa. Dificilmente. E por isso, talvez essa situação tenha até facilitado o encontro desta noite, em Nova York, do Lula com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, que sempre ali achando que venceria a Rússia com o apoio do Ocidente, que foi um grande erro, porque o Ocidente jamais vai lutar ali dentro da Ucrânia. Ele manda armas, manda munições, manda dinheiro, mas não resolve aquela contraofensiva que foi propagandeada, mas que não tinha base na realidade. Agora o Zelensky, sim, começa a sofrer problemas. Inclusive, eu vejo aqui na Folha de São Paulo dizendo que a Polônia está decidida a não mais enviar armamento à Ucrânia. Eu achei aquilo um tanto estranho, mas fui lá na fonte, que é o material da Folha de São Paulo, com despacho lá da própria capital da Polônia, Varsóvia. Então diz o seguinte: Polônia diz que não vai mais armar a Ucrânia contra a Rússia. A ação é a primeira de um país da OTAN na guerra e diz respeito à disputa sobre grãos e eleições. Olha aí como é o efeito eleitoral, inclusive das guerras. A Polônia, que sempre se mostrou ali um país, inclusive, muito arrogante em relação à Rússia, o país que mais fustigava a Rússia, agora está
parece que com um pé no freio em relação ao Zelensky. Diz aqui, o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, afirmou nesta quarta-feira que seu país não irá mais fornecer armamento para a Ucrânia se defender contra a invasão russa. Abre aspas. Não estamos mais transferindo. Nós vamos agora nos armar com as armas mais modernas, disse em um programa de TV privado a Polsat News. É a primeira vez que um aliado de Kiev contra a agressão russa, membro da Aliança Ocidental OTAN, faz tal afirmação. E não é um apoiador qualquer. A Polônia é, segundo o Instituto para a Economia Mundial de Kiev, da Alemanha, a sexta maior fornecedora de ajuda militar aos ucranianos desde a invasão de fevereiro de 2022. Talvez, é muito provável que essa situação tenha até facilitado esse encontro do Lula com o Zelensky. Há muita especulação ainda sobre o encontro. O Lula não falou, o Zelensky não falou. Falaram por ele seus ministros e seus porta-vozes. Os dois estavam sérios, não sorriram, o que demonstrou uma certa tensão ali no encontro, mas também pelas declarações que foram dadas, demonstram a disposição de ambos os lados de conversar, de se sentar à mesa e procurar, sim, uma solução para a guerra que o Zelensky estava negando devido àquela convicção de que ia ganhar a guerra da Rússia, quando todas as evidências diziam o contrário. Pelo lado brasileiro falou o chanceler, o Mauro Vieira. O chanceler disse que o Zelensky concordou em, inclusive, liberar seus porta-vozes para conversar com os porta-vozes do Lula aí já sobre paz, sobre encaminhamento de alguma proposta de paz. Vejamos aqui o que diz o Mauro Vieira. O presidente Lula até disse que o seu representante pessoal continuará a atender, a participar das reuniões do processo de Copenhague, que são reuniões que se realizaram a primeira vez em Copenhague, depois em Jeddah, na Arábia Saudita, para discutir possibilidades de paz. Então foi o primeiro encontro pessoal entre os dois presidentes, já haviam se falado por videoconferência, mas foi um encontro muito natural, muito aberto e de troca de informações num clima muito distendido e de cooperação. Procuraram buscar caminhos, encontros e mecanismos para aprofundarmos as nossas relações e podermos participar das discussões. Então, está aí instalada a paz, pelo menos entre aqueles principais atores da diplomacia, nesse campo aí específico do Brasil e da Ucrânia. Mas vejamos agora aqui como é que foi o discurso do Lula na ONU e também aquela reconciliação com o presidente Biden dos Estados Unidos, depois ali de muitas intrigas e também de muitas incompreensões de ambos os lados. O Globo, como toda a imprensa nacional e mundial, elas se fixaram nessa declaração do Biden, do Lula, com relação ao trabalhador. Algo impensável há algum tempo atrás, os Estados Unidos preocupados com a questão trabalhista. Mas é que isso está pegando muito mal, inclusive eleitoralmente, para o Biden. E o Lula, muito vivo, muito esperto, aproveitou a ocasião, para levar o presidente dos Estados Unidos a enfrentar seu principal concorrente às eleições presidenciais, agora de 2026, 24, aliás, e que tem o Donald Trump
como o principal inimigo e o principal competidor do Biden, estaria até na frente dele, e não se sabe por que razões, ou mais especificamente, o Donald Trump, como se sabe, tem o apoio dos trabalhadores dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele defendeu a volta, né, das fábricas dos Estados Unidos que estavam em Pequim e em outros países ali asiáticos, para explorar trabalhadores, né? Eles iam para lá e deixavam os trabalhadores na mão, os americanos na mão. E aí o Donald Trump pegou aquilo como um filão eleitoral e passou a ser o grande defensor dos trabalhadores, apesar de sua mensagem estreitamente direitista e até fascista de um certo ponto de vista. Então, vejamos aqui, Lula e Biden se esquivam de divergências e lançam um manifesto pró-trabalhador. Presidentes do Brasil e Estados Unidos têm agenda bilateral nesta quarta durante a Assembleia Geral da ONU. Governos avaliam que há um avanço global na precarização do trabalho. Só agora os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, estão vendo isso. Um problema que está aí evidente para todos, né? A robotização, esses empregados dos aplicativos que não tem nenhum tipo de vínculo empregatício, nenhuma garantia social, eles estão entregues completamente ao abandono. E todos nós conhecemos a imagem daqueles ciclistas, aqueles jovens ciclistas e motociclistas também, de entregadores de aplicativos e até também dos motoristas de Uber, não é? Que ganham um pouquinho mais, estão até mais satisfeitos, mas que não têm garantia nenhuma, né? Quanto à aposentadoria, quanto à segurança no trabalho. Então vejamos aqui. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos vão lançar um comunicado conjunto nesta quarta-feira, após a reunião bilateral entre os presidentes Lula e Biden, em que defendem a necessidade de colocar os trabalhadores no centro das decisões políticas. Os dois líderes estão em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Então, isso aí é realmente histórico, digamos assim, para não dizer inédito, não é? Os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil se sentarem à mesa para defender o trabalhador. É claro que isso é mais uma declaração de princípios e ainda não se materializou em forma de lei, com uma consequência política efetiva. Mas no Brasil já existe esse debate e o governo está interessado em implementar uma legislação, aqui já com uma negociação envolvendo todas as categorias do setor, inclusive a empresarial e dos próprios aplicativos, para procurar uma melhor solução para esse caso. Quem sabe até o Brasil não será um modelo para os Estados Unidos tratarem dessa questão e aí salvar a pele do Joe Biden, que está ameaçado de sofrer uma derrota terrível para o velho Donald Trump.